Nosso astral, como tá essa semana? Bom, essa semana tem muita coisa acontecendo. Boa! Né? De todos os tipos, porque assim, ontem a gente teve uma lua nova, então começo de ciclo em Virgem, mas foi também um eclipse, então a gente sabe que os eclipses sempre mudam um pouquinho a vibração do que vinha acontecendo. Essa semana a gente tem o Mercúrio que vai ficar retrógrado, a gente tem Júpiter e Netuno opostos no céu e Saturno entrando em Sagitário para ficar aí por 2 anos e pouquinho. Resumindo, ou seja, isso tudo? Mudança geral. E aí a ideia, né, pensando muito no Virgem, que inaugura essas mudanças, esse eclipse em Virgem, é muito a ideia de que a gente tem que buscar justamente mais qualidade de vida, prestar atenção em cada detalhe da nossa vida, buscando sempre melhorar as coisas. E eu acho que a ideia é muito essa, né? Então, como o mundo está em crise, o mundo está em crise, mas o que a gente pode fazer? Qual a minha parte para mudar essa minha história, né? Exatamente. Eu acho que é um céu que acorda um pouco a gente de que cada um pode fazer, por menor que seja, qualquer coisa faz diferença. E aí eu acho que isso inclui olhar a própria vida, mas olhar também um pouquinho o que está acontecendo no mundo. Bom, vamos começar pelo primeiro signo do zodíaco. Para os arianos, essa semana será de que jeito? Bom, os arianos vão ter uma mudança grande em termos de rotina, trabalho e saúde. Então, quando a gente pensa em qualidade de vida, que é algo que vale para todos os signos, no caso dos arianos, isso fica um pouquinho mais forte. Então, a grande ideia aí é aproveitar as oportunidades, e oportunidades inclui aí os baques, os trancos, os problemas que eles tiverem, né, que tiveram nas últimas semanas e que podem eventualmente ter ainda nos próximos dias, mas eles estão com uma leveza a mais, com um desapego, e eu acho que até com uma calma que não é tão tradicional assim dos arianos, que querem tudo sempre para ontem. É aquele acreditar que tudo bem, eu caio, mas eu levanto. Exatamente. Né? Então eu acho que eles também estão mais observadores e sabendo aproveitar assim, aquelas pequenas coisas que acontecem. Então eu acho que a ideia aí para eles é estar realmente aberto, não ter medo de mudança, né? Aproveitar a crise para que isso seja algo transformador e cuidar um pouquinho mais da saúde deles, porque esse eclipse realmente vai mexer com a saúde. Então se tem alguma coisinha ali que pode virar problema, aquilo vai vir à tona. Então é uma ótima semana para marcar um check-up, para ir ao médico e para pensar em como organizar melhor a vida mesmo, para que seja tudo mais tranquilo. Boa semana para você de Áries, coloque em prática isso tudo, viu? Os taurinos... Bom, colocar em prática é lema para todo mundo também sobre esse céu. Né? E no caso dos taurinos, a gente tem uma mudança aí em termos de prazeres, em termos do que eles gostam, que eles não gostam. Eu acho que muitos taurinos vão perceber, de repente, alguns talentos, algumas coisas que eles fazem muito bem e que isso pode até apresentar uma vocação que eles não sabiam que tinham. O que é ótimo, né? Muito bom. Então é prestar atenção assim, fez uma coisinha ali, gostou de fazer aquilo, então experimenta, faz de novo. Eu acho que experimentar é a grande palavra da semana para eles. Eles estão também num momento mais leve, então essa semana tende a ser um pouquinho mais tranquila do que foram as últimas, mas ainda com a necessidade de se organizar em termos de família, em termos de rotina. E aí pode mexer um pouquinho também com os relacionamentos por conta disso, porque é muita coisa para dar conta ao mesmo tempo, para organizar, com certeza. Boa semana para você de Touro. Geminianos estarão como? Bom, a semana dos geminianos está bem intensa, bem movimentada, né? Esse eclipse mexe muito com questões ligadas à família, então organização da rotina familiar, estrutura de vida pessoal, as coisas da casa, e isso pode comprometer um pouquinho os múltiplos projetos que os geminianos sempre têm em termos de trabalho e de todo o resto, né? Porque os geminianos estão sempre assim, estudando alguma coisa, querendo trabalhar. Não estão satisfeitos só com o que tem, Não, né? Eles sempre querem tudo ao mesmo tempo agora, né? Essa semana, na quinta-feira, o Mercúrio fica retrógrado, então inicia aí um período de algumas semanas que os geminianos vão ter que repensar um pouquinho postura, comportamento. Então eu acho que é um momento para tentar olhar ali para aquele mundo próximo, né? Então organizar primeiro a casa, as gavetas, as relações familiares antes de sair por aí dando grandes passos. E eu acho que organizar o ambiente que a gente está para depois repensar no futuro, organizar o presente, é a melhor saída sempre. Com certeza. Né? E organizar coisa ajuda muito a organizar a mente, né? Às vezes você pega ali uma caixa de papéis velhos, às vezes até um armário de roupa, parece que você colocar ordem nas coisas da casa te dá insights. Colocar ordem na vida, parece. Coloca, com certeza. E eu acho que os geminianos têm um ponto aí muito favorável, que são pessoas bacanas em volta que podem ajudar, dar um conselho, ajudar de alguma maneira. Então é também não ter medo
de pedir ajuda, de delegar, porque a ideia é resolver tudo na base da conversa. Então, também é importante que os geminianos sejam claros, objetivos, para evitar mal-entendidos e confusões. Porque se comunicar bem não é como a gente acha que a gente disse, é como o outro assimila o que foi dito, né? Com certeza, e geminiano se comunica muito, agora se comunicar bem é outra história. É outra história. Boa semana para você de Gêmeos. Cancerianos? Bom, os cancerianos têm que abrir um pouquinho a mente, então eles vão se deparar com situações, acontecimentos um pouquinho diferentes, algumas coisas até que podem fugir do controle e daquilo que havia sido planejado. E aí a ideia é justamente essa, abrir, então assim, poxa, não aconteceu daquele jeito, mas pode acontecer de uma outra maneira. E eles vão se deparar com situações, oportunidades e pessoas que não estavam antes na vida deles. Então eu acho que é se abrir para esse novo, que não é uma coisa muito fácil para os cancerianos. E aí é também pensando no futuro, né? Então quais são os ideais, quais são os projetos, o que eles querem da vida final. E com uma necessidade de se organizar financeiramente para tantos projetos. Organizar a vida financeira e a vida de uma forma geral, né? Com certeza, eles tá pegando muito para eles, assim, é vontade de estudar, vontade de viajar, vontade de fazer coisas que eles nunca fizeram antes. E aí, se eles não têm um planejamento para isso, fica eles não difícil, vão conseguir fazer no prazo que eles estão desejando. Boa semana para você de Câncer. Já leoninos estarão como? Bom, quando a gente fala de um eclipse do Sol, né, o Sol significa que o Sol fica ali oculto, é o regente de Leão. Então isso é um convite para que os leoninos repensem um pouquinho também a vida como um todo. Para eles mexe muito com os valores, incluindo aí questões financeiras, então tem essa necessidade de organizar melhor as contas, de se planejar melhor nesse sentido. E eles estão com alguns aspectos que estão deixando eles um pouquinho mais megalomaníacos do que eles já são. Né? Então esse eclipse é meio que um convite assim, vamos baixar a bola. Menos. Dá para fazer as coisas, mas tem que ter pé no chão. Então eu acho que essa semana está colocando um pouquinho desse pé no chão mesmo. Mas eles continuam super comunicativos, cheios de iniciativa. É mesmo um bom momento até para começar coisa, até para fazer um investimento. A questão é ter os pés no chão. É saber como investir e onde investir. Né? Exatamente. E talvez até fazendo algumas mudanças nesse sentido. Boa semana para você de Leão. Virginianos? Bom, é o período deles, né? Principalmente os virginianos que fazem aniversário por esses dias. É a ideia de que vai ser um ano bem diferente do ano anterior, com mudanças de comportamento, talvez até mudanças físicas, então no visual, forma de se vestir e tal. É uma ótima semana para começar dieta, esporte, qualquer tipo de mudança de vida mesmo. E é bacana que eles possam comemorar, estar junto com as pessoas que eles gostam também, né? Pensando que é um momento onde tudo está aberto para os virginianos. Então, assim, eu preciso mudar isso. Qualquer área da vida, então esse é o momento de plantar a sementinha e fazer efetivamente alguma coisa para mudar. Eles que têm que tomar atitude. E plantar agora para colher daqui a pouco. Exatamente. E agora é assim, agora, nas próximas semanas também. Eles têm aí 15 dias muito poderosos pela frente, bom, né? Então tem que colocar energia em tudo aquilo que eles querem ver crescer. E aí, já ao contrário um pouco dos leoninos, né, eles normalmente são mais tímidos, estão mais nos bastidores. Né? Exatamente. Só que é o momento deles se exporem um pouquinho mais, né, tomar mais iniciativa. E aí, no caso, Mercúrio retrógrado também interfere nisso, que é essa mudança de comportamento, mudança de atitude, que para eles tem muito mais a ver com esse ficar mais social, ter mais iniciativa e bancar mais as coisas que eles desejam também. Que bom, momento de fortalecer, sim, né? Muita força e muito poder mesmo, eles vão se sentir até mais poderosos. Que ótimo, aproveite esse poder todo, não essa semana só, mas nos próximos 15 dias, você que é de Virgem. Agora, quem é de Libra? Bom, os librianos estão lá no quartinho escuro e esse quartinho está bem escuro porque o eclipse aconteceu ali, né? Então isso para librianos não é uma boa semana nesse sentido, porque os librianos gostam de poder se comunicar, interagir com as outras pessoas e o conselho é ficar um pouquinho mais quieto no seu canto. Em alguns casos, talvez até porque alguma coisa pode acontecer que pode deixá-los um pouco mais tristinhos ou preocupados, mas a ideia é olhar para isso também porque é aquela chance de curar, né? É o momento de resolver, que a gente... né? Exatamente. Mas é muito por conta deles, então alguns librianos podem se sentir um pouco mais sozinhos ou um pouco mais... Então quem está sozinho pode bater aquela coisa, queria ter um namorado e tal. Quem está com alguém pode até ter alguém bacana do lado, mas percebendo que algumas mudanças dependem só deles, né? Ninguém pode resolver a vida pela gente. O outro, né? E aí eu acho que é um momento para mergulhar a fundo, então assuntos ligados à terapia, à vida espiritual estão realmente muito favorecidos essa semana. É um quartinho escuro, desconfortável, mas importante para depois
sair para a luz de verdade, com certeza, né? Como aquele momento que a gente mergulha fundo e depois a gente pode voar alto, né? E eles vão perceber que tem alguns amigos com quem eles podem contar sim, mas é contar mais no sentido de dar um apoio, dar um colo, mas ninguém vai poder resolver a vida por eles. Acho que essa é a grande questão. Boa semana para você de Libra. Já quem é de Escorpião, como tá nessa semana? Bom, Saturno finalmente vai deixá-los em paz. Que bom, né? Hein? Então eles vão agora começar uma fase que é um pouco mais leve do que esses últimos 2 anos, 2 anos e meio. Complicado, né? hein? Com certeza, né? Eles passaram aí um período, mas também de muito amadurecimento. Então eu acho que até um dos conselhos para essa semana é parar para pensar, olhar para trás mesmo e ver tudo que eles aprenderam, o que perderam, o que ganharam, mas o quanto que eles amadureceram e quanto que a vida deles está, de certa forma, diferente, em algum aspecto, com certeza. E aí, nesse sentido, eles podem pensar muito no quais são os projetos futuros, que é onde essa lua nova está pegando aí no caso para eles. E isso inclui, talvez, ter que ajustar um pouquinho a rota. Então, talvez o trabalho precise de alguma mudança, talvez os amigos mais próximos não sejam aqueles que vão ajudar mais nesse momento e não ter medo de fazer essas mudanças, porque é um momento para que eles possam finalmente deslanchar. Que bom, boa semana para você de Escorpião. Já sagitarianos? Bom, sagitarianos agora eles que vão ser chamados, né, por Saturno. Saturno vai entrar no signo deles, vai cobrar mais responsabilidade, mais amadurecimento. Então, Sagitário que está sempre também, né, na festa, no futuro, né? E tal. E agora assim, opa, é aqui, né, o negócio é aqui agora. E essa semana está mexendo muito com os assuntos ligados à carreira, a trabalho. Então, pensar muito mais, com mais cuidado, com mais seriedade em tudo que faz. E nos detalhes, que é uma coisa muito chata para os sagitarianos, na verdade. Né? Os sagitarianos, eles gostam do todo, do resultado. Então, talvez eles precisem sentar ali e ver como a coisa é feita, talvez mudar um pouquinho o fazer deles, pensando no campo profissional mesmo. E aí, tentar ajustar um pouco melhor todos os aspectos da vida. Então, não comprometer vida pessoal por causa do trabalho, não abrir mão de responsabilidade porque tem uma festa super legal para ir, enfim, encontrar um equilíbrio, uma moderação na forma de viver. É uma responsabilidade diferente, né? Com certeza, eles vão crescer bastante aí nos próximos anos. Anos? 2 anos e meio. Saturno fica 2 anos a 2 anos e meio em cada. Fê Maria, 2 anos signo. Mas assim, os sagitarianos, eu acho que eles vão levar isso numa boa. Eu acho que para eles acaba sendo muito mais leve, porque o sagitariano, ele já tem aquela coisa que eles acham que tudo que acontece é pro bem, né? Tem um otimismo mais natural. Então eu acho que nesse sentido é mais leve. Mas essa semana vai chamar muito assim, qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu foco? Mas isso é importante, a gente devia parar sempre com um balanço nesse sentido, né? Muito, você entra no automático, nem percebe às vezes as coisas acontecendo. E Sagitário para trabalho é assim, né? Aquele trabalho, chamam para um trabalho novo, tem um desafio maior, é uma aventura, eles vão correndo, né? E nesse momento não, assim, para, senta, né? E faz, assim, é plano para médio e longo prazo. Então é isso que eles têm que pensar de agora em diante. Boa semana para você de Sagitário. Capricornianos? Bom, os capricornianos podem se sentir um pouco mais preocupados do que eles já são com o futuro, se eles sabem muito sobre aquilo que eles estão fazendo. É uma semana bem importante em termos de estudos, então alguns capricornianos podem decidir fazer algum curso, talvez até alguma coisa mais longa, né? Alguns podem até achar que é uma maluquice, então de repente a pessoa já tem faculdade, decide fazer uma outra faculdade. O momento é esse mesmo, né? Mesmo que não seja para começar agora, que seja para o ano que vem, mas eu acho que é importante pensar o que você pode fazer para melhorar o seu currículo e as habilidades que você já tem. Então a ideia é se aperfeiçoar, é se aprofundar mesmo e talvez fazer alguma coisa nova. Extra, né? Extra, mas os capricornianos, eles sempre sabem como ninguém aproveitar aquele conhecimento que eles já têm, então isso é muito bacana na vida deles. E aí pensar um pouco também como que eles podem fazer aquelas mudanças que eles já vêm planejando há algum tempo de uma maneira segura, sólida. Então eu acho que tirando a preocupação, o resto é muito bom. O resto tende a fluir bem essa semana. Mas a preocupação é até, acho que não errar, porque o capricorniano não se permite errar muito não, né? Não, e assim, quando a gente está falando de grandes mudanças, ou eles querem uma coisa assim, eles estão numa fase que os desejos deles estão sendo muito mexidos, né? Então assim, tem umas vontades muito grandes de fazer alguma coisa. E às vezes quando é uma coisa muito diferente, o capricorniano fica assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Né? Então é um momento que a gente fala assim, vai, né? Se entrega, se joga mesmo. Se joga e pronto, né? Porque precisa também aprender a ter mais flexibilidade e curtir um pouco mais a vida. E arriscar um pouco, né, gente? Porque certeza, a gente não tem de muita coisa, né? É de quase nada, só né? Só da morte. E a gente isso a gente quer bem longe, né? Então é bom a gente dar uma arriscadinha que outra colar, né? Uma ótima semana para você de Capricórnio. E nós, aquarianos? Bom, semana de mudanças, né? Essa semana e a próxima. Então, assim, se tem alguma coisa engatilhada para mudar,
tende a acontecer agora nos próximos dias. E também, para os aquarianos, assim como falei para os virginianos, é um momento bom para plantar sementinha se você quer mudar, mesmo que seja lá na frente. E colocar o máximo de energia possível naquilo que você considera que são seus melhores projetos. É um momento de muita intensidade emocional, afetiva, então com mudanças muito positivas em termos de relacionamento, vida sexual bastante intensa também. Então é um momento que os aquarianos também se sentem mais felizes, mais vivos, porque aquariano parado não dá, né? Não dá, então tá movimentado como os aquarianos gostam. Então até os aquarianos que estão sozinhos podem ficar mais abertos, pode conhecer alguém. As relações que estão em andamento pode ter algum tipo de mudança significativa, né? Então quando eu falo mudança significativa, é assim, às vezes a pessoa tá namorando, pode ser pedido em casamento, ou a pessoa pode ter algum projeto junto aí. Isso vale para as parcerias profissionais também. Então pode vir algum convite, alguma mudança interessante. E é um momento propício para mudança. Aproveite você de aquário, mas plante direitinho as boas sementes. É todo mundo com o pé no chão, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando de um ciclo virginiano. Virginiano presta atenção nos detalhes, né? A gente tem aí também no céu essa semana uma oposição entre Júpiter e Netuno, Virgem, Peixes. Então é olhar o detalhe sem se esquecer do todo. Então é um desafio grande para todo mundo. Porque sabe que nem sempre aquilo que parece ser a saída fantástica de fato é, né? Sim, a gente tem que pensar bem. É verdade. Boa semana. E piscianos? Bom, para os piscianos está mexendo muito em termos de relacionamento, então uma abertura muito grande para se relacionar de uma outra maneira, olhar para o outro, mas com um pouco mais também de pé no chão. Os piscianos, eles fazem muito pelo outro, né? Então tem uma ideia aí de saber trocar, então assim, o quanto que eu estou fazendo pelo outro, mas o outro também está fazendo por mim, enfim, negociar mais e viver de uma forma mais saudável os relacionamentos, porque os piscianos às vezes fazem demais pelo outro, acabam se anulando, né? Ou alguns piscianos vão para o contrário, né? O oposto, acaba tendo uma postura mais evasiva, escapista, acaba magoando os outros sem perceber. E eles estão num grande desafio de conciliar a rotina com a estrutura familiar e a vida afetiva também. Então, muita oportunidade de trabalho e nos próximos meses isso vai vir com mais força, então os piscianos vão trabalhar muito mais para o fim desse ano, o ano que vem, então tem que estar com tudo bem organizado para quando vier esse ritmo de trabalho alucinante, a vida familiar, afetiva está bem estruturada. Que bom. Uma semana não tão difícil assim, Ela não é difícil porque ela tem muita oportunidade, mas assim, ela está mudando o ritmo das coisas, sim, né? Está agilizando o processo. E traz à tona aqueles detalhezinhos, aquelas coisas que às vezes assim, a gente tem que parar, olhar para aquilo, resolver para seguir em frente. Parece que a gente sair da situação e olhar de fora, né? Isso. E olhar um pouco também o que está acontecendo no mundo, como eu falei, né? Então, porque isso também ajuda muito a gente entender qual que é o nosso papel dentro de tudo isso. Olha, Titi Vidal é astróloga, mas é taróloga também e radiestesista. Então, você quer conhecer o trabalho completo dela? Acesse o site titividal.com.br, titividal.com.br, nas redes sociais, Titi Vidal. Isso, Facebook Titi Vidal, o Instagram Astróloga Titi Vidal. Mapa astral e tudo mais, é só entrar em contato com ela. Mapa astral de empresa, viu, gente? É, porque é feito também, sabia? A gente pensa só que é mapa astral pessoal, não. De empresa, para você saber o momento certo de você investir, momento de recuar, que é importante, sim, né? Momento para abrir um negócio também. Sim. Entre em contato com a Titi, ela te explica direitinho. Boa Beijo, semana. Bela. Beijo na Luísa, tá grande já, né? Já quase 10 meses. Ave Maria, daqui a pouco tá correndo pela casa atrás dos gatos.